Programa Evidence. Oferecimento. Bose Embalagens. Tudo para sua festa você encontra aqui. Lojas no centro e em São Silvano. Ricardo Valori, corretor de imóveis. Um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. 26 de julho, sexta-feira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Evidência. Que bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai conferir mais um quadro Você Incondicional, com um super bate-papo. Estrearemos também o nosso cantinho das entrevistas, contando todos os detalhes sobre o concerto Camerata Novarte, que acontece neste fim de semana. Além disso, temos o quadro Leitura em Evidência, Escurinho do Cinema, Parabéns aos aniversariantes e muito mais. Fique à vontade, pois o nosso programa está começando agora e você é o nosso convidado de honra. Seja muitíssimo bem-vindo mais uma vez, que delícia contar com sua companhia. Antes da nossa edição começar, já peço desculpas pela minha voz, que não está lá aquelas coisas, mas já está melhorando. Estive ainda pior, da garganta, mas já estou quase bem. Então vamos lá, continuar nossa edição, levando para você todas as matérias que preparamos para hoje. Para esta sexta-feira, 26 de julho, que inclusive é o Dia dos Avós. No finalzinho da edição, temos algumas fotos que inclusive pedimos no Facebook, muitas pessoas mandaram, que serão apresentadas, para homenagear essas pessoas tão especiais, esses queridos e queridas que fazem parte da nossa vida de uma forma tão gostosa e tão presente. Então, parabéns desde já a todos os avós que estiverem nos assistindo e parabéns pelo seu dia. Agora nós começamos a edição com o quadro Você Incondicional, com a Agape Instituto e Eliana Comério. Eliana traz um super bate-papo, um papo realmente especial e importante de conteúdo, garanto para você. Olá pessoal, estamos começando mais um quadro Você Incondicional. E como nós falamos, nosso quadro está cheio de novidade a partir de agora. E nós pensamos num assunto especial, um assunto importante para quem é pai, para quem é educador. Hoje nós vamos falar sobre educação. E para isso, nós convidamos uma pessoa que tem muita experiência na área, especialista da área, Maria Gorete Machado, mãe, educadora, hoje está como diretora do Colégio Marista, para falar um pouquinho para a gente sobre a arte de educar. Nós sabemos que a educação não tem receita, mas nada melhor do que ouvir pessoas experientes e que atuam hoje com pessoas e com crianças e jovens de todas as idades e está sempre em contato com pais. Então, antes de mais nada, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, Gorete. Eu também agradeço, Eliana, a oportunidade de estarmos aqui diante desse público, diante de muitos pais, de muitos educadores, para falar de um tema que é inerente à vida, que é a relação humana, que é a relação entre troca de educação. Então, é um prazer muito grande meu, de estar aqui. Pois é, na minha experiência como mãe, também como educadora, mais de 17 anos trabalhando como educadora, o que a gente observa, às vezes em trabalhos também com os pais, é uma certa dificuldade dos pais se colocarem em determinadas posições, dificuldade de cobrar, qual a hora de cobrar, se devo cobrar, se estou cobrando demais. E eu vejo os pais às vezes um pouco perdidos. E para isso, que nós estamos aqui com a Gorete, para falar um pouquinho como que ela vê isso, como que ela experimenta isso no dia a dia da escola, lidando com tantas pessoas. Bom, Eliana, na minha experiência e em alguns estudos que a gente faz e vê, que eu acho que é importante, uma coisa que é fundamental nessa relação pais e filhos e pais, porque eu acho que isso é fundamental, é a gente conhecer o nosso eu.
Eu acho que o mais importante de você passar algo para alguém, principalmente quando é limite, orientação, né, cobranças, primeiro você tem que saber como você é, né? Quais são as suas dificuldades em relação a limites? Quais são as suas dificuldades ou os seus prazeres em relação a fazer alguma coisa sozinho, sua autonomia? Então, mesmo diante de todos esses desafios que hoje nós temos, de uma geração líquida, de uma geração que vive o descartável, tudo é muito rápido e momentâneo, nós não podemos abolir isso, nem trazer o nosso passado. Infelizmente, nós temos que ser contemporâneos, ou seja, estamos hoje diante deles, porque nós não estamos educando mais o passado, estamos educando eles. E em cima disso, a gente trabalhar muito o nosso autoconhecimento, né? Daquela firmeza. Minha grande preocupação hoje não é se o pai sabe ou não, porque isso a gente não sabe, a gente aprende no caminho. Mas é você ter a dimensão de que você é o adulto. Acho que diante da criança e do jovem, ele não pode estar na frente de outra criança nem de outro adolescente. Isso é muito importante. Então, o autoconhecimento é fundamental para uma boa relação entre pais e filhos. É interessante agora de falar sobre isso, né, gente? Porque nós falamos sobre autoestima no nosso quadro passado. E isso nós sabemos que vai influenciar diretamente a maneira como eu me vejo, a maneira com que eu me sinto, vai influenciar na minha relação com o meu filho. E quando você coloca, temos de nos colocar como adultos, assumir uma postura de adultos, de saber cobrar. Eu li um artigo outro dia que falava a importância dos pais conversarem, até antes de ter filhos, sobre qual a educação que eu quero dar para o meu filho. Porque às vezes a gente percebe essa diferença. O pai vai para um lado e a mãe vai para o outro. E a criança fica totalmente sem referência. E eu acho que você experimenta isso muito, né? Às vezes na sala de aula, eu como professora, às vezes sabia se tinha 2 professoras na sala de aula, a criança pedia referência. Então estabelecer isso dentro de casa também é muito importante, né? E uma coisa que é tanto pedagógico como eu acho vivencial. Existe uma técnica que é tão simples e tão oportuna, é contar a história. Todo o processo do ser humano, nós todos temos uma história. E os nossos filhos precisam saber das nossas histórias. E a gente precisa, acima de tudo, saber quem somos, de onde viemos, né? E não ter vergonha disso. E também não viver preso a que isso fez mal a você, ou porque seu pai não lhe deu carinho. Não, tudo isso que acontece no trajeto da nossa vida é fundamental. E conversar sobre essas coisas, né? Assumir essa posição de quem somos, não ter vergonha de quem somos, de como somos, é que desenvolve. Quando a gente fala da base maior de amor, é verdade, mas não é aquele amor piegas, não. Não é aquele amor do permissivo total, mas é o amor consciente. Eu quero bem, primeiro, a mim como pessoa e automaticamente ao outro. Então existe uma maneira, talvez, da gente exercitar todos os dias a forma de educar, é que quando a gente acorda, ao invés de a gente pensar o que o filho vai fazer para mim de bom, ou o marido, ou vice-versa, a gente devia dizer assim, o que eu vou fazer hoje de bom para que meu filho seja mais feliz, para que meu esposo ou esposa seja mais feliz. Acho que se a gente começar a trabalhar isso e a nossa história de vida, o nosso contexto, a gente, mesmo que sejamos diferentes, porque somos, né? O pai é um jeito, a mãe é outro, a gente não é diferente no objetivo, porque é isso que faz o equilíbrio. Muito legal isso, essa dica, viu, gente? Já vai aproveitando essa dica que a Gorete falou. E ela falou sobre essa questão de contar histórias. Augusto Cury tem um livro, né, que fala Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. E ele fala da importância de contar história e falar dos seus medos, das suas dificuldades, dos desafios que você enfrentou quando criança, porque às vezes a criança nos coloca num pedestal, isso a gente sabe que até certa idade o pai é o ídolo, né, da criança, e depois vai mudando essa concepção, principalmente quando é adolescente, aí descobre que o pai é tão humano quanto eu. Então quanto mais eu me colocar humano e que também erro e que também posso, de repente não conseguir os objetivos que eu gostaria e que eu queria ter alcançado lá atrás, melhor, porque eu vou mostrando para o filho que isso também é permitido.
E agora, para a gente encerrar o nosso quadro, esse bate-papo gostoso, daria para a gente conversar horas. Já deixo aqui o convite para próximas conversas, próximos bate-papos. Gorete vai dar algumas dicas importantes, quer dizer, mais dicas importantes para a gente, né, nessa arte de educar os nossos filhos da melhor maneira. Olha, dica é tão relativa, né? Mas eu vou passar algumas experiências, porque eu acho que tudo aquilo que a gente vivencia, quando a gente passa por outro, tem um sabor melhor, né? É um sabor sentido. Então eu penso que uma das coisas mais significativas para nós pais, educadores, é sermos simples. É sermos como somos, né? O nosso filho tem que ver a mãe, o pai, um ser humano, né? Que tem uma história, que tem uma abertura, que ama, que sente tristeza, mas principalmente que ele é autenticamente naquele momento o responsável. Acho que isso nós não podemos perder. Gostando ou não, pais e mães educadores são responsáveis por um ser, por um encaminhamento desse ser. Então isso é muito importante na simplicidade, na autenticidade. Segunda coisa que eu acho que é muito significativo é nós trabalharmos no sentido de autoridade e não autoritarismo. Não se perde a autoridade quando a gente assume de verdade os nossos objetivos. Filho precisa entender que até um certo limite da vida, ele precisa prestar satisfação, sim, a um ser que compõe, a um conjunto de pessoas que o cercam, que se chama família, né? Então, essa autoridade que não é imposição, faça porque eu quero, faça porque eu estou dizendo, faça porque eu não gosto, para mim isso não tem sentido. O sentido é, você precisa fazer porque neste momento é importante. Você precisa não fazer porque você não tem idade para isso. Então, acho que a autoridade é a firmeza desse corte, né? Sem precisar em nenhum momento ferir o outro, né? Quando a gente corta o umbigo, a gente deixa um palmozinho para não ferir, mas precisa cortar, precisa se posicionar. E a terceira coisa que eu penso no conjunto de humanidade é que nós devemos ter duas posturas de cidadão. Coerência nos nossos atos. Do papel que eu jogo no chão na frente do meu filho, há uma mentira, não estou, diga que eu não estou. Então acho que são esses pequenos atos corriqueiros que a gente sem querer torna o nosso filho não cidadão. E a gente precisa ser cidadão, né? Politicamente, toda pessoa deve existir pensando no bem comum. E o outro lado é a nossa espiritualidade, que eu não estou falando de religião, mas eu estou falando que a gente precisa dar um testemunho de uma transcendência, algo que alimenta internamente. Meu filho, né, nossos filhos precisam ver em nós, pais e mães, que nós temos algo além do corriqueiro, que é a espiritualidade, que é a meditação, que é a oração, sei lá, qualquer situação que a gente expressa através da religião. Então, acho que se a gente conseguir amenizar tudo isso, harmonizar tudo isso, a gente vai fazer o papel que é mais importante. O pai e a mãe devem ser colo. Quem dá colo ao filho, quem beija o filho, quem abraça o filho, fique certo, você tem a ponta do elástico. Ele volta. Quem nunca tem colo, quem nunca abraça o filho, não beija, dificilmente ele volta. Porque nós precisamos de duas coisas, amar e nos sentirmos amados. Então, acho que é isso, dentro da minha experiência, do convívio, é uma forma da gente chegar ao mais perto dessa juventude, dessas crianças de hoje, dessas infâncias e juventudes de hoje. Então, gente, viu que delícia ouvir a Gorete, ver quantas coisas fáceis a gente pode fazer. E educar é investimento a longo prazo. Eu preciso estar investindo hoje para colher. E quando ela fala de colo, às vezes a gente esquece dos nossos filhos adolescentes e crescidos que não precisam mais de colo. É aí que a gente erra. Eles precisam de colo sempre, em qualquer idade. Então, um grande abraço. Obrigada novamente a você, Gorete. Espero poder contar com você em outras oportunidades, certo? E deixo aí um beijo para vocês e até o nosso próximo quadro.
Muito obrigada, Eliana Coméria, e a você, Maria Gorete. Como foi bom poder ouvir vocês duas nesse bate-papo, aprender um pouco mais. Com certeza, essa entrevista fez toda a diferença e acrescentou muito ao nosso programa Evidência e a todos, né, que nos assistem. Então, um beijo para vocês duas. E, Eliana, até a próxima. Até o próximo quadro, Você Incondicional. Agora nós vamos conferir o nosso primeiro intervalo. Já, logo na volta, tem um super bate-papo aqui no nosso estúdio. Tem uma pessoa bacana me aguardando para conversar.